Vamos lá com a quinta parte, os precedentes e a criação do direito pelo Poder Judiciário. Esse é um tema muito polêmico, evidentemente que eu remeto vocês a um estudo mais aprofundado na filosofia, na teoria geral do direito, mas vamos consignar alguns pontos que são relevantes, né? São importantes. Teresa Alvim e Bruno Dantas, obra já mencionada aqui nesta exposição, o juiz cria o direito. Alguns argumentos. Mas veja bem, né, o juiz não cria texto legislativo. A tese é no sentido de que o juiz tem um papel ativo na criação do direito, que é muito mais do que a lei, do que o texto legislativo. Segundo os autores, porque ao interpretar a lei, qualquer que seja ela, ao interpretar o texto, né, estará exercendo, ainda que minimamente, seu poder criativo. Não há a menor dúvida de que você dá o mesmo texto para duas pessoas e é comum, é possível que este texto permita mais de uma interpretação. Então há sempre um componente de criatividade. Segundo, ademais, na visão dos autores, às vezes a lei contém expressões de textura aberta, aquilo que já foi por nós mencionado anteriormente. Conceitos vagos, cláusulas gerais. Isso é evidente que dá mais liberdade para uma criatividade, para um poder criativo. Prosseguindo, frequentemente são submetidas ao juiz, ao poder judiciário, questões judiciais cuja solução não está prevista expressamente no texto, na lei. Aquela ideia de que o ordenamento jurídico é completo, né, tem que ser entendida, não que os textos, não que haja texto legislativo sobre todas as questões, mas que os princípios, a doutrina, a analogia, os costumes permitam uma integração normativa, né? Aliás, nós tivemos grandes exemplos, né, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, onde nitidamente o Judiciário acabou criando pelo menos uma normatividade sobre determinadas questões. Por exemplo, a greve dos servidores públicos, que não foi regulamentada em lei e que o Supremo, então, determinou a aplicação da lei geral no que couber às situações dos serviços públicos, né? Ou seja, sempre há exemplos, principalmente nos dias de hoje, deste papel ativo, dessa criatividade, né? De um outro lado, fazendo uma contraposição, Lênin Streck faz muitas críticas em relação a, a esta questão, né? Críticas sempre muito interessantes e que precisam ser enfrentadas, né? O equívoco de se pensar que a força vinculante do precedente está na sua razão da autoridade, né? Ou seja, de quem aprova o enunciado vinculativo e não pela qualidade das suas razões. Concordo plenamente com esta observação. O ideal é que uma decisão se torne um precedente, adquira um caráter vinculativo pelos argumentos, né, pelo conteúdo da decisão. Outro ponto, será que o direito é aquilo que as cortes superiores dizem o que é? Né? Será que é este o papel das cortes superiores, dizer o que é o direito? Será que não há o direito de baixo para cima, só o direito de cima para baixo? E o grande perigo, né, do Estado, a figura de um juiz legislador, hoje já se usa a expressão juiz legislador, né? Um juiz legislador. O judiciário pode legislar, afinal estabelece uma norma geral para aplicação a casos futuros, né? Esses enunciados de caráter vinculante, essas teses jurídicas, da forma como têm sido feitas, elas não apresentam a característica de um texto legal? Ou seja,
Se você pegar alguns enunciados, algumas teses, vai perceber que elas carecem de uma nova interpretação. Precisaria fazer um enunciado sobre o enunciado de uma súmula, por exemplo, porque a utilização de conceitos vagos e indeterminados. O que nós precisamos, na verdade, é adquirir a cultura de não ficar preso ao texto de uma súmula, por exemplo, ou uma tese, né? Senão, de fato, o papel do judiciário vai ser de elaborar texto legislativo, não formalmente, mas na prática vai ser. É muito importante a questão do fato, né? do contexto fático, estar intimamente relacionado aos precedentes, né? Então nós precisamos criar o hábito de estudar detalhadamente o contexto fático em que uma tese foi aprovada e não só o enunciado genérico e abstrato, né? O código fala que juízes e tribunais observarão. Para o Lênio Streck, observar não significa estar vinculado, né? Então não haveria aí um comando de vinculação. O artigo 926 do Código traz já uma regra muito importante. Então, mudemos aqui de perspectiva. Vamos ao Código de 2015 e o artigo 926, ele é fundamental no contexto do estudo dos precedentes vinculantes, né, do julgados e precedentes vinculantes. O artigo 926 estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Ninguém mais aguenta, né, uma jurisprudência divergente ou dispersa, né, e mantê-la estável, íntegra e coerente. A primeira observação que eu faço aqui é: será que este dispositivo ele traz novos postulados normativos hermenêuticos? Postulado da integridade, postulado da coerência? Eu vou remeter você aqui a um estudo mais amplo do livro Teoria dos Princípios, do professor Humberto Ávila. Eu vou gravar também aulas sobre este ponto, porque o Humberto Ávila, no Teoria dos Princípios, ele sustenta que o quadro do ordenamento jurídico não é um quadro composto apenas por normas, princípios e normas, regras. Ele sustenta a existência de uma terceira categoria, que são os postulados normativos, que são normas sobre a aplicação das normas. São normas que dizem como que os princípios e como que as regras têm que ser aplicadas. É por isso que, reiteradamente, você vê uma diferença de terminologia. Alguns autores falam em princípio da proporcionalidade e outros dizem, olha, a proporcionalidade não é bem um princípio, porque é uma norma sobre a aplicação dos princípios e aplicação das regras, né? Proporcionalidade, razoabilidade. Então quer dizer que você tem que concordar que existe uma terceira categoria, normas sobre a aplicação das normas. E quando o código no 926 diz que há necessidade de integridade e coerência, nós estaríamos aí diante de novos postulados normativos. Eu vou gravar com mais amplitude essa questão para nós debatermos esse ponto, né? O 926 também diz que a jurisprudência tem que ser estável. Estabilidade se relaciona intimamente à ideia de segurança jurídica, né? Ou seja, o ideal de se evitar constantes mudanças na jurisprudência sem uma devida e justificada razão, né? Aí um ideal de estabilidade. Integridade está muito ligado à filosofia do Dworkin, né, um dos grandes filósofos da contemporaneidade. Integridade determina que seja que você se observe, né, que o aplicador do direito, por isso seria postulado normativo, né, e de caráter hermenêutico, que
o direito é um sistema de normas, ele não é um conjunto atabalhoado, sem nenhum nexo, né? A ideia de sistema, a ideia de que o ordenamento jurídico forma um sistema e a necessidade de integridade desse sistema, né? Ou seja, a gente não pode permitir que tanto o legislador quanto o aplicador ele profira decisões, no caso do aplicador, do judiciário, decisões que acabem com a sistematização do ordenamento jurídico. Este é o ponto. E coerência, no sentido, né, jurisprudência coerente, é evitar a contradição de uma súmula com outra súmula, de um julgado com outro julgado, né, de um entendimento com outro entendimento, além da própria coerência interna, né, da decisão. Aquela ideia clássica, né, de que o dispositivo tem que estar em harmonia com a fundamentação. Então isso é uma coerência interna, mas mais do que isso, uma coerência de um julgado com outro julgado, de um precedente com outro precedente. É esta ligação extremamente importante para garantir uma isonomia, né? Isonomia de tratamento judicial mais uma vez. Zavascki. O que o Zavascki fala aqui está intimamente ligado àquilo que nós chamamos de função nomofilásica ou nomofilática, né? O saudoso ministro jurista Teori Zavascki. Ao criar o Superior Tribunal de Justiça e lhe dar a função essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao STJ, por exemplo, né, o dever de manter a integridade do sistema normativo, a uniformidade na sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. São estas as ideias que estão consolidadas no artigo 926. O 926 é fruto também, não é que ele é o sinônimo, mas ele é fruto desta função de interpretar e aplicar o direito de maneira uniforme, da função nomofilásica ou nomofilática. Helene Streck faz uma observação muito interessante sobre integridade. Ela é entendida, segundo ele, à luz do working, né? Um princípio legislativo que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerentes. E um princípio jurisdicional que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista como coerente neste sentido. Integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito. E aqui acho o ponto central desta preocupação. Integridade é uma garantia contra a arbitrariedade interpretativa. Helene Streck faz uma verdadeira cruzada contra aqueles julgamentos em que o julgador consigna, olha, apesar desse entendimento daquele, no meu entender, essas ressalvas que são feitas em julgamentos, o Lênio é até contundente, né? Ele diz assim, o juiz ele recebe para dizer o que o direito, né, o que o ordenamento jurídico estabelece sobre determinada questão, e não o que ele pessoalmente pensa, né? Por isso que às vezes você percebe que alguns julgadores bem conscientes disso ressalvam a sua posição pessoal, embora apliquem um entendimento com o qual não concordem, né? Exatamente essa é a ideia fundamental que deve prevalecer entre os operadores do direito. O 926, parágrafo 1º do Código, tem também aqui regras fundamentais. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão, olha o comando imperativo aqui, né? Até eu fiz uma ressalva com o próprio texto da Constituição, nos blocos anteriores, editarão enunciados de súmula. De fato, aqui a redação já é avançada, né? Não é propriamente uma súmula, mas é um enunciado de um resumo da jurisprudência dominante, né? Sempre lembrando que jurisprudência é um conjunto de julgados
sobre uma mesma questão de direito, né, não está aí na observação, mas já disse reiteradamente aqui, e no mesmo sentido, né? Então é muito importante que quando existe uma jurisprudência dominante, consolidada, que isto resulte num enunciado de súmula para advertência dos operadores do direito, para publicidade, para maior conhecimento, né, de todos os operadores. Aqui acho que é o grande avanço, pelo menos um outro grande avanço do Código de 2015. O fato de o artigo 926, parágrafo 2º, consolidar algo que é fundamental. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Nós vamos ver como isso é importante para a técnica do distinguish, a técnica de aplicação de precedentes vinculantes, técnica da distinção. Veja bem, num sistema de precedentes, existem algumas técnicas para a aplicação dos precedentes. É analisar se ele continua atual ou está superado, ou seja, se ocorreu um overruling. Analisar se o precedente, se aquela razão de decidir, ela se aplica no caso agora, à frente do juiz para uma decisão, no seguinte sentido: ele se aplica ou não se aplica em função das circunstâncias fáticas, em função dos fatos que estiveram presentes quando da aplicação da edição do precedente vinculante, se eles estão presentes no caso ora sob julgamento. Mas aqui de maneira mais ampla, depois eu vou falar disso especificamente. A técnica de distinção é uma técnica que tem que ser empregada pelo advogado que vai elaborar uma petição inicial, né? Advogado, promotor, defensor público, né? Advogada, promotora, defensora pública, né? Para quem vai fazer uma contestação, para quem vai interpor recurso e, claro, para o juiz que vai proferir uma decisão. Porque é fundamental entendermos, não é o fato da existência de uma súmula ou de um precedente vinculante que vai impedir o acesso ao poder judiciário, né? É muito importante analisar se o contexto fático, o suporte fático daquele enunciado, ele é condizente com o do caso agora em andamento, agora proposto. Então, esses pontos são essenciais. Daí porque eu estou exaltando aqui, chamando de uma das principais novidades do Código, porque a necessidade de menção ao contexto fático é fundamental para a técnica da distinção. Para dizer, olha, o precedente aqui não se aplica, porque este caso tem peculiaridade. Ou uma eventual extensão da aplicação do precedente, mesmo que ocorra este contexto fático, haverá aplicação do precedente. O precedente, o que é o precedente judicial de maneira mais técnica? O precedente não é uma decisão judicial, né? Ele decorre de uma decisão judicial. Extrai-se da decisão o precedente, a ratio decidente. Não que a rigor a decisão constitua o precedente. Então, às vezes, é o equívoco que nós cometemos, né? O precedente é a súmula tal. Na verdade, nós temos que analisar o caso e extrair a razão de decidir à luz de um contexto fático. O precedente é esse padrão de julgamento, esta razão de decidir que vai orientar o julgamento dos casos futuros. Para quem estuda o direito inglês, por exemplo, sabe, uma cultura muito diferente da nossa, né, que é estudar os casos, estudar o contexto fático, que é fundamental para a técnica da distinção, para a técnica da superação, né? E não é tarefa fácil, às vezes, encontrar a ratio decidendi, encontrar o precedente, né? Porque não é todo o país de common law, ou seja, direito comum,
em que há a comunicação de qual é o precedente. A tese jurídica é essa. Não, foi proferida uma decisão e a tarefa dos estudiosos, dos doutrinadores e dos operadores encontrar a grande razão pelo qual se decidiu daquela forma, encontrar a ratio decidendi, ou seja, encontrar-se o precedente. Este é o ponto. Deve-se identificar, então, no julgado a ratio decidendi, ou holding, diferença de terminologia do direito inglês para o direito americano, né? A razão de decidir, que se tornará paradigmática, o fundamento determinante, o nosso código fala isso, né? Os fundamentos determinantes da decisão. O efeito vinculante não se restringe àquilo que foi decidido, né? Eu já comentei isso aqui nos vídeos anteriores, mas sim à razão de decidir. Este é o ponto, né? Este é o ponto essencial. Abrangência do efeito vinculante. Falamos bastante de efeito vinculante, mas em que consiste o efeito vinculante, né? Em que ele consiste? Quais consequências? Eu elenquei aqui algumas consequências, né? Alguns aspectos do efeito vinculante, já falamos bastante dele. É o dever de aplicar o mesmo padrão de julgamento aos casos futuros e análogos. Detalhe, aplicar de ofício. Né? Quando existe um precedente, o precedente se torna aplicável e de ofício, sob pena de omissão. Esta ressalva aqui, você está vendo aqui no canto, que eu estou ilustrando aqui, ela é extremamente importante. O Código de Processo Civil, no artigo 1022, parágrafo único, inciso 1, diz o seguinte: considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Já comentei sobre isso. Então, isso é um aspecto. Existindo um precedente, ele é aplicável de ofício e a sua não aplicação ou sequer não consideração faz com que se presuma omissa a decisão judicial. Outro aspecto, a existência do precedente gera o dever de desfazer julgamentos que não observem aquele padrão decisório. Isto se equipara ao juízo rescindendo quando a gente pensa na ação rescisória. Quando nós pensamos numa ação rescisória, vou fazer um parêntese aqui, numa ação rescisória, em regra, ocorrem dois julgamentos. O juízo rescindendo. Eu vou desconstituir uma decisão anterior. Desconstituir. Não é nulidade, não é declarar nulidade. A desconstituição até pode ser por um motivo de vício, mas desconstituir porque existe uma prova nova. Então eu vou desconstituir o julgamento anterior, juízo rescindendo. Segundo momento, juízo rescisório. A causa será submetida a um novo julgamento. Juízo rescindendo, juízo rescisório. É o rejulgamento da causa. Nem sempre está presente numa ação rescisória ambos os julgamentos. Às vezes pronuncia-se, reconhece-se o vício, anula-se o processo a partir de determinado momento e ele é retomado. Não há o rejulgamento da causa. Quando existe um precedente, a situação é análoga. Pode-se desfazer o julgamento que não observou o padrão decisório. Isso é o que se chama de juízo rescindendo. Julgando procedente uma reclamação, diz o Código de Processo, no 992, porque o precedente foi desrespeitado. O tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado. Não quer dizer que ele vai rejulgar a causa. Então, a existência de um precedente vinculante permite a cassação de uma decisão anterior. A vinculação do poder judiciário, né? A existência de um precedente com efeito vinculante pode tornar ao judiciário ao menos obrigatória a sua observação, sobretudo quando a gente fala no plano vertical, né? Um precedente vinculante do Supremo tem que ser observado pelos órgãos inferiores. Daí a dicção do Código 927, juízes e tribunais observarão.
Aliás, o efeito vinculante, em alguns casos, decorre da Constituição. Controle concentrado de constitucionalidade, súmula vinculante. Consequência de um precedente, a vinculação da administração pública, direta e indireta em todas as esferas. O que se discute aqui, isso é um ponto que merece uma ressalva, esta vinculação da administração pública, você que vai prestar concurso aí para as advocacias públicas, se essa vinculação da administração pública, ela depende de previsão constitucional ou não depende de previsão constitucional. Ou seja, se ela pode decorrer da lei ordinária, se pode decorrer do próprio Código de Processo Civil. Há casos em que não há dúvida, né? Ou seja, a vinculação está prevista na Constituição Federal, no caso de súmulas vinculantes e de decisões proferidas no âmbito do controle de constitucionalidade. A dúvida surge quando o Código de Processo Civil cria a vinculação e, sabendo, né, se trata de uma lei ordinária, como no caso do IRDR, do incidente de assunção de competência, né? Nós vamos ver ainda a manifestação do Supremo sobre essa questão, mas é uma questão em aberto, em debate no direito brasileiro. O efeito vinculante, às vezes, impede a revisão de uma decisão contrária ao precedente. Como nós já dissemos, né, não se aplica a remessa necessária se a sentença está vinculada em um precedente vinculante. Está fundamentada num precedente vinculante. O efeito vinculante, às vezes, autoriza o julgamento monocrático do recurso, 932, conforme já vimos. Um precedente vinculante pode retirar a eficácia executiva de uma decisão que ainda não transitou em julgado. Olha que interessante isso. A existência de um precedente vinculante pode retirar a eficácia executiva de uma decisão ainda não transitada em julgado. Olhe atentamente o artigo 525, parágrafo 12 do Código. Considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo. Então, tem uma causa pendente, uma decisão impugnada por recurso sem efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo, mas sobrevém uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, contrária àquela decisão e é passível de cumprimento provisório ou de execução provisória. Então, 525, parágrafo 12, diz, nesse caso, considera-se inexigível. Na prática, retira-se a eficácia executiva, retira-se a exigibilidade daquela decisão. Outro ponto interessante quando nós pensamos nos precedentes vinculantes. A existência de precedente vinculante autoriza o ajuizamento de ação rescisória. Claro, a diferença em relação à hipótese anterior é que aqui ocorreu trânsito em julgado. 966, parágrafo 5º, que nós já comentamos, né? A possibilidade de ação rescisória por violação da norma jurídica de uma decisão que já transitou em julgado. Uma decisão que já transitou em julgado. Então, se o Supremo diz, não, a norma jurídica não diz X, diz Y, e o juiz tinha dito que a norma dizia X, cabimento de ação rescisória nesta hipótese, claro, presentes os demais pressupostos, né? Os precedentes podem ter força persuasiva ou força vinculante, os binding precedents ou persuasive precedentes, né? Quando nós falamos em precedentes, portanto, não quer dizer que todos os precedentes sejam obrigatórios, tenham essa força vinculante de obrigatoriedade, né? Então nós vamos no próximo bloco, no próximo vídeo, falar sobre retomar, continuar o assunto a partir daí, tá bom? Obrigado, quero ver você lá, hein?